Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Felipe da OK Idiomas. E eu sou a Clarissa, da Cla English. E nós vamos falar hoje sobre a diferença do inglês americano para o inglês britânico. Claro, a gente sabe como professor, a gente sempre lida com vários sotaques diferentes, né? Já te questionaram sobre, eu preciso de inglês britânico, e você sentiu aquele, e agora o que eu faço? Sim, vários alunos perguntam antes, isso é comum. Você ensina o inglês britânico ou o inglês americano? E aí eles já falam, eu quero, às vezes tem aluno que fala, mas eu aprendi, eu já fiz o inglês americano ou o inglês britânico, então realmente isso é comum. O que eu sempre falo, que eu aprendi o americano e que não há diferença em termos gramatical da língua. Talvez uma pequena diferença, depois a gente pode até citar alguns exemplos, e de pronúncia e de algumas palavras. Mas que se você aprender o inglês britânico, você com certeza entenderá o americano e vice-versa. Pelo menos é o que eu passo para os meus alunos. Muitos me perguntam, qual é mais usado, mundialmente. Obviamente é o inglês americano. Tem as diferenças, tem as variáveis, inglês australiano, inglês britânico, Realmente, o que você falou, eu explico também, Então, o que mais difere um do outro é a pronúncia e vocabulário. Vocabulário não tanto quanto a pronúncia, Não são tantas palavras assim que se diferem, A gente vai trazer alguns exemplos de pronúncia, alguns exemplos de vocabulário e eu quero a sua ajuda para isso daí, para a gente elencar um pouco dessas diferenças. O que você sente? Me fala algo que você sente de diferença em ambos os ingleses. Como você já falou, o sotaque é o principal, acho que é o que mais pesa na diferença desses dois lugares, Porque o inglês é o mesmo, que às vezes as pessoas até confundem isso. Não sei se você já teve, que às vezes o pessoal fala, mas tem diferença de inglês? Eu falo, não, inglês é inglês, mas um é falado no Reino Unido e o outro nos Estados Unidos. É como se fosse o português do Brasil e o português de Portugal. Exatamente, é o que eu sempre falo. Mas o que difere realmente o sotaque, eu acho que é o que tem mais peso, porque no britânico eles têm a questão do T, que por exemplo no americano T, a gente traz as palavras com som mais de R ou de D, e aí você pode depois dar aí alguns exemplos, e no britânico o T já é bem marcado, porque é com som do T mesmo. Eu acho que esse é a principal diferença de ambos os lugares. Você quer dar o inglês britânico a gente pode dizer que é o inglês mesmo, que ele pronuncia as coisas na letra corretinha. O inglês americano já dá um pouco mais dessa alterada, fala mais rápido, coloca um R onde deve ser T, coisa desse tipo. Exatamente. Sem falar que no americano eles fazem junção de tudo. O britânico, pelo menos eu sinto que ele é mais pausado. Então essa diferença também é gritante para ambos. E palavras, o vocabulário, que por exemplo no britânico a gente tem holiday, que holiday tanto é feriado quanto é férias. E já no americano, holiday é feriado e férias eles usam vacation. Então tem essa diferença. Depois a gente tem zip code, que é CEP, zip code é no americano e postcode é no britânico. Também temos cell phone, americano, e mobile, até pra gente é mais às vezes complicado. Mobile phone, que é no britânico. E temos lorry, que é caminhão. Então, lorry no britânico e truck no americano. Lift, de elevador, esse é um bem comum. Então, no americano, elevator e no britânico, lift. Há essas palavras que são os mesmos significados, porém, em cada lugar uma palavra diferente. Não sei se é verdade, eu já ouvi dizer, não sei se você já ouviu falar disso. No inglês americano, para você falar privada,
né? O banheiro, muitas vezes você fala toilet, né? No britânico, muita gente usa loo, L-O-O, loo. Ah, pra mim é novo isso. Então, I'm going to see the loo significa vou ao banheiro, né? Enquanto no americano a gente fala I'm going to the toilet, I'm going to the bathroom, né? Então são esse tipo de diferença são os principais, eu acho, né? A gente acaba concordando aí. Ah, tem mais uma palavra que, por exemplo, no americano, para bolsa, a gente usa purse. E no britânico é bag. Só que no britânico, purse é uma bolsinha pequenininha. Essas que você usa de mão, que são aquelas bem pequenas que a mulher usa. E então tem essa diferença. Interessante. Tá vendo? Interessante. E como eu sou mulher, né? Então a gente tem... Sabe mais, com certeza. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer interpretação em Taubaté. Não sei se você vai se lembrar disso. Na sala que eu estava, tinha 2 americanos e um britânico. E a princípio, quando esse britânico começou a falar, o sotaque dele era muito carregado, né? Então eu fiquei falei, e agora se ele falar, eu não tô entendendo o que ele tá falando, né? E daí no outro dia você veio pra minha sala e ele começou a falar, você fez uma cara tipo, que língua é essa? Porque devia ser muito interior da Inglaterra, algo assim. Tem essa diferença também. Tem né? a região, como por exemplo no inglês americano, a questão do Texas. Sim. Que o inglês lá Alabama, é bem carregado, exatamente. Então parece até que você quando você chega e ouve pela primeira vez, mesmo nós que somos fluentes, a gente tem que pensar um pouco para depois se habituar. Com certeza. Mas lógico, depois se torna fácil, né? Eu peguei algumas palavras aqui, peguei 3 palavras. A gente sabe que, né, como você mencionou, uma das diferenças grandes do inglês britânico para o americano é a letra T, o som do T. E talvez a maior, mais gritante, seja o ER final, o R final. Que o britânico meio que corta. Né? O americano tem bem forte, né? Um exemplo comum, water. Né? O britânico já vem e corta e fala water. Né? Eu vou colocar aqui do dicionário para ter real noção de como que é, né? Para não ser um brasileiro falando os 2 sotaques. Só pra gente entender um pouquinho como que funciona. Water. No americano, né? Water. Bem simples, dá pra entender. Agora o britânico. Water. Então, uma outra diferença. O A, ele não abre tanto, é mais fechado. Water. E já no americano Water. ele é water. Já é mais aberto, water. né? Então, tem essa diferença. Outra palavra que eu peguei. Vê se você consegue identificar qual que é, claro. Butter. Fácil, butter. né? Inglês americano. Vamos de novo. Com som de R, né? Butter. Som de R. Butter. Agora no britânico. Butter. E eles nem pronunciam muito o R do final. O R final mais não, é butter. diferente do americano, que é butter. Que o R, até por sinal, no americano, é bem caipira, né? Às vezes tem um aluno que tem muita dificuldade em pronunciar o R, porque ele é de São Paulo. É difícil. E aí, às vezes, ele vai falar, por exemplo, Saturday. Então, ele fala Saturday. Não é Saturday. Você tem que puxar o R, é caipira. Tem que ser bem sorocabano, igual a gente, eu falo pra ele, mas pra você é fácil, você é de Sorocaba. Então, e ele, qual foi? Essa semana mesmo, eu tava dando aula, ele falou uma palavra que tinha um R no meio. E aí eu falei, não é, você tem que puxar o R. Não vou lembrar a palavra. Mas, teacher, eu tenho, acho que era Thursday. Ele, Thursday? Falei, nossa, nem combina. Thursday. Vou colocar uma outra, só que eu vou começar pelo britânico agora, tá? Dá pra confundir, fica meio perdido com o que tá falando. Né? Border. Agora o americano. Border. O R é puxado. Eu me lembro que há alguns anos eu estive nos Estados Unidos, no estado de Maine, que é bem perto do Canadá. E assim, é considerado interiorzão, né? E eles têm um sotaque já bastante carregado, um tanto quanto carregado.
E a dona da casa que eu fiquei, ela me perguntava várias vezes assim, do you want some water? E eu chegava a ficar perdido, o que ela tá me oferecendo? Até que ela me mostrou um copo d'água, water! Eu falei, water, né? E nós fomos pra, né, tentar entrar no Canadá, e ela falava toda hora, let's go to Canadian border. Então, eles meio que pegam esse sotaque. Por quê? O Canadá, a gente sabe que é um país, a gente chama de 50-50, né? Então ele tem 50% dele é colonizado por americano, 50% dele é colonizado por britânico. Então o inglês se mistura muito, principalmente na escrita, na fala nem tanto, mas principalmente na escrita. Então tem palavras do canadense, do inglês canadense, que é mais originado do britânico. E tem algumas que são do americano. Então como ele está muito próximo do Canadá, eles acabam pegando esse sotaque. Entendi. Né? Interessante. E eu tive o contato ali com a imigração, a Polícia Federal do Canadá e dos Estados Unidos, na mesma rota, né? Então assim, a diferença é muito notável, porque eles são dois países diferentes, querendo ou não. Né? Então é muito interessante, é legal. A gente como intérprete fica às vezes tentando se ater a isso, né? Principalmente porque a gente vai interpretar chinês, alemão, japonês, indiano, né? Então tem todas essas... Uma diferença também do inglês britânico para o americano, que os alunos perguntam muito, é a questão das palavras que terminam em OR no americano e aquelas que, e só que no britânico elas terminam em OUR. Então, cita uns exemplos tem os aí. exemplos de color, que no americano é COLOR, e no britânico é COLOUR. Então, esse OR no americano, no britânico eles adicionam a letra U. Então, fica OUR. Então, eu fiz, né, no último podcast nós falamos sobre nossos intercâmbios, né? Eu fiz intercâmbio em Vancouver, no Canadá. E eles escrevem assim, com UR. Então, quando eu voltei e comecei a dar aula, a trabalhar aqui, foi difícil de eu perder isso, porque toda vez eu escrevia com UR. Aí tem favor, também no americano OR, no britânico OUR. Neighbor, or neighborhood, né? Também, que termina, é OR no americano e no britânico OUR. Não lembro se de mais alguma palavra com final OR. Eu não vou me lembrar também, mas enfim, essas são as principais, né? Que várias pessoas, às vezes, alunos perguntam, mas por que aqui tá com OR, aqui tá com OR? Aí a gente tem que mostrar essa diferença, né? Às vezes pega um texto, um áudio exatamente. Tem uma diferença. Mas na realidade, eu acho que em resumo, a gente traz essa questão da diferença, porque não importa, né, Fê, se for o britânico ou o americano, como a gente falou no início, o inglês, ele é o mesmo, porém... Não deixa de ser inglês. Não deixa de ser inglês. E até porque nós somos nativos do Brasil, então não significa que a gente vai ter o sotaque igualzinho de um americano. Eu, né, morei nos Estados Unidos, a gente pega... a gente tende a ir para o sotaque onde a gente aprendeu a língua. Porém, a gente tem o nosso próprio sotaque. Né? Então, que é difícil de perder. Que é difícil de perder. Então, a gente vai, no meu caso, eu vou mais para o inglês americano. Mas não significa que eu não tenha o meu sotaque, que eu sou brasileira, né? Nós somos brasileiros. Então, por mais que sejamos fluentes, por mais que tenhamos um conhecimento grande da língua, realmente a gente tem essa questão do nosso sotaque enquanto brasileiros, porque há coisas que mesmo para nós, sílabas que são difíceis em virtude da nossa língua, coisas porque a gente nasais, não tem, né? Coisas nasaladas, né? Tem toda essa questão de pronúncia que às vezes não faz parte da nossa língua. Né? E para eles também acaba sendo essa dificuldade para fazer o português. Né? Então, quando o aluno perguntar, mas qual o inglês eu vou aprender? Né? E eu falo, você vai aprender, no meu caso, tendo a ensinar o inglês britânico, a pronúncia com inglês americano. Americano. Mas não significa que você vai ter o sotaque americano, não significa que você vai falar e a pessoa não vai perceber que você é um estrangeiro, por exemplo.
porque a gente tem a questão da nossa língua. E outra coisa, nós como professores, a gente pega muitos textos, muitos áudios, inevitavelmente, uma hora ou outra vai surgir um texto com algumas palavras mais britânicas, tanto no escrito quanto no áudio, né? Então nós temos que estar preparados, a gente estuda o texto antes, exatamente. Né? Em questão de ver se está funcionando tudo certinho, as palavras batem ou não, né? E eu me lembro também uma outra situação, nós recebemos na igreja uma vez um alemão, e ele falava inglês britânico, muito bem por sinal. E ele foi falar com a gente, com os jovens, né? E nós pedimos para um dos missionários traduzirem para o português. E ele ficou meio desesperado, ele falou, não, mas eu não estou conseguindo entender o inglês dele. Não é que ele falasse o inglês errado, mas é que ele puxava muito pro britânico. Né? Então, e tinha duas moças descendentes de alemães ali, que falavam alemão e falavam inglês também muito bem, que acabaram dando esse suporte, porque ele era amigo delas, né? Então, às vezes ele falava uma coisa e esse missionário olhava para elas e ela falava, ele falou tal coisa. Então, ajudou muito, né? Mas ele entendeu, assim, 95% ele conseguiu se comunicar normal. Pode ter essa diferença de entendimento do britânico para o americano. Mas é uma questão de hábito também. Sim. O que eu comento muito com os meus alunos é que quando a gente aprende a língua, a gente não pode ficar preso a isso. É britânico ou é americano. A gente tem que aprender a ouvir ambos os sotaques. Sim. Eu mesma, quando trago alguma coisa diferente, eu tento trazer de sites que também são britânicos, mesmo tendo aprendido o americano. Então, eu uso muito BBC, Learning English, que é totalmente britânico. Bem britânico. E aí, para que eles habituem o ouvido para vários sotaques. Eu acho que isso é o principal, porque uma vez que a sua audição esteja bem aguçada, bem preparada para se ouvir um idioma, não importa de onde ele é. Sim. Pode ser um australiano, por exemplo, você vai para... Eu nunca estive na Austrália, mas a gente sabe, a gente já ouviu muitas coisas. O inglês australiano é bem puxado. Sim. Então, tem essa dificuldade também, até a gente se habituar, nós dois como intérpretes, a gente sabe disso. Então, a gente acaba trazendo não só o inglês dos Estados Unidos, mas também o britânico, da Austrália, inglês de alemães, inglês de franceses, inglês de italianos, que são países que falam muito bem o inglês, porém tem o sotaque deles, até por uma influência da língua nativa deles. E outra coisa, quem garante para o nosso aluno que ele só vai se deparar com quem fala inglês americano? Exatamente. Principalmente se ele trabalha numa multinacional, que acaba recebendo muita gente. Muita gente. E não só da Inglaterra, como eu falei, pode ser de todos os países. Indianos, já ouviu o indiano? Já teve Sim, já tive que interpretar indiano. Então sabemos que realmente é difícil, porque quando você aprende o idioma, tem a ver com a influência da sua língua nativa. Sim, com certeza. Então, um japonês, um chinês, falando inglês, às vezes nos deparamos com pessoas que falam muito bem o inglês, como um chinês, um japonês, mas tem a interferência da língua nativa. Recentemente, né, nós fizemos uma interpretação numa empresa e nós tínhamos uma chinesa, um mexicano e 2 americanos de regiões diferentes. Então, era bem nítido essa diferença. Então, nós tivemos que nos adaptar um pouquinho com algumas coisas que a chinesa falava, que o mexicano, apesar de falarem, obviamente, muito bem, acaba tendo um sotaquinho sendo puxado ali. E voltando um pouquinho à questão do inglês americano e britânico, uma coisa também que é evidente é a questão cultural. Porque, por exemplo, pegamos feriados, Dia das Mães. Dia das Mães nos Estados Unidos é comemorado no segundo domingo, como aqui, como para nós. Já no Reino Unido, não. Eles comemoram no 4º domingo da Quaresma. Então existe uma questão religiosa por trás, porque aí no 4º domingo eles vão, o que eles chamam de Mother's Church, que é a igreja matriz deles, e em virtude disso acabam comemorando o Dia das Mães. Então, a gente sempre tem que ter em mente que não somente a língua em si tem algumas diferenças, mas a questão cultural, que no próximo
podcast, a gente pode também trazer essa questão das diferenças culturais de muitos países onde a língua inglesa é falada. Ótimo. Né? Eu acho que é algo interessante também, porque muitos alunos perguntam, mas por que em tal país é isso, por que em outra é dessa forma? Então, acredito que isso seja bem interessante. Não sei se os alunos te questionam isso, mas os meus bastante. Legal. Até, como falei, tenho usado um livro que ele mescla muito. Tem muitas coisas do inglês britânico e muitas coisas do inglês americano. E é ótimo, isso é interessante, porque o aluno sempre vai dizer, eu aprendi de tal forma, mas eu sei que existe essa forma, essa possibilidade, porque é o inglês americano ou britânico. E se ele se depara com um britânico falando, ele vai entender. Que a gente tem um exemplo até gramatical. Não existem diferenças grandes gramaticais, mas tem uma diferença que é a questão do have. Que no americano a gente pergunta, do you have brothers and sisters? Você tem irmãos? E já no britânico é have you got? Que no inglês americano have got seria o present perfect. Então tem essas questões, esse joguinho. E já no britânico é have you got brothers and sisters, have you got a cell phone, que significa a mesma coisa. Então, voltando, não temos grandes diferenças gramaticais, são pequenas, mas que tem. Então, temos que sempre ficar atentos a isso. Nada que interfira na compreensão. Na comunicação, pelo menos, o importante é comunicar-se. Sim. O que vale é ter o conhecimento da língua, seja ela britânica ou americana, do inglês, porém a intenção é fazer com que todos se comuniquem, por isso ensinamos o inglês para que todos realmente possam se comunicar. Muito legal. Eu acho que é isso, Clara, nós conseguimos cobrir muita coisa aí, né, dessa diferença. Se você tiver qualquer dúvida em relação a essa diferença, pode mandar pra gente. Né? Sigam-nos nas nossas redes sociais. Então, o Instagram da OK Idiomas é OK Idiomas Sorocaba. E o da Clara? English.sorocaba. E lembrem-se de se inscrever no nosso canal. No YouTube. A gente tem canal no YouTube, no TikTok, no podcast. Em todos os lugares. Todas as redes sociais. Então siga lá, curte, deixa a sua dica do que a gente pode abordar nos próximos podcasts, que a gente vai ter o prazer de trazer aí estes assuntos para vocês. Claro, obrigado. Fê, obrigada. A parceria está sendo boa, né? Está sendo bem legal. Tá sendo Estamos boa. aprendendo bastante. É isso aí. Obrigado por ouvir.